Você já parou para pensar em como uma simples rodoviária pode mudar a vida de uma cidade inteira? Pois é. Quando o assunto é mobilidade urbana, transporte intermunicipal e logística, Salvador está prestes a viver um dos capítulos mais importantes da sua história recente. Antes da gente continuar, confere aí rapidinho se você já está inscrito no canal. E claro, já deixa o like porque esse tema merece ser visto por muita gente. Agora sim, vamos nessa! A história da nova rodoviária de Salvador começou há alguns anos. No momento em que a cidade crescia de forma acelerada, o trânsito ficava cada vez mais cheio e muitos viajantes reclamavam da rodoviária antiga, que já estava ultrapassada para uma capital tão importante quanto Salvador. A promessa de um novo terminal rodoviário surgiu lá atrás, com um projeto ambicioso de modernizar o transporte estadual e facilitar a vida de quem sai e chega todos os dias para trabalhar, estudar ou viajar. A obra foi iniciada em 2021, com o objetivo de substituir o antigo terminal da Avenida ACM por um espaço moderno, integrado e muito mais funcional. O local escolhido foi o bairro de Águas Claras, às margens da BR-324, uma região estratégica para acolher o fluxo de ônibus que vem do interior, do litoral e de diversas partes do Nordeste. Ali está nascendo um equipamento gigantesco, pensado para atender bem o povo baiano e todos que passam por Salvador em ônibus urbanos, metropolitanos ou interestaduais. Mas você sabe como são essas grandes obras, né? A previsão inicial, lá no começo da construção, era que tudo estivesse prontinho em pouco tempo. Só que ao longo do processo, alguns desafios apareceram. Problemas no solo, ajustes técnicos e a necessidade de refazer certas partes para garantir segurança e qualidade. A data que era esperada para 2025 acabou sendo adiada várias vezes, porque o governo e a equipe técnica preferiram não correr para entregar um projeto incompleto. Hoje, estamos bem próximos da grande novidade. A inauguração da nova rodoviária deve acontecer no início de 2026. Isso mesmo, após anos de espera, empresas responsáveis finalizaram as obras e já entregaram grande parte da estrutura ao governo da Bahia, que agora faz os ajustes finais antes da inauguração oficial. A ideia é que esse novo terminal comece a funcionar logo no começo do ano, trazendo conforto, praticidade e mais integração ao transporte da cidade e da região metropolitana. Você deve estar se perguntando: ok, mas o que vai ter de tão especial nessa nova rodoviária? E a resposta é: muita coisa. O novo terminal vai ocupar uma área enorme de 127 mil metros quadrados, com 41 mil m² de área construída, espaço para estacionamento de mais de 800 veículos, e mais de 230 lojas e serviços comerciais, como lanchonetes, farmácias, lotérica e até serviços públicos, como emissão de documentos e atendimento ao cidadão. Uma verdadeira cidade dentro da cidade. E o sonho não para por aí. A rodoviária foi planejada para integrar não só os ônibus, mas também outros meios de transporte. Ela vai ficar conectada à estação Águas Claras do metrô, o que facilita quem precisa fazer baldeação entre trem e ônibus. Além disso, no futuro, haverá integração com o VLT da Avenida 29 de Março, ampliando ainda mais as alternativas de deslocamento. Imagine só! Pessoas vindas do interior da Bahia ou de estados vizinhos poderão chegar em Salvador com mais conforto, segurança e rapidez. Isso significa mais trabalho para comerciantes locais, mais fluxo turístico e um avanço enorme para a infraestrutura da capital baiana. Algo que toda cidade moderna precisa ter. E isso mexe com a vida das pessoas de um jeito que vai muito além de simplesmente trocar de ônibus. Melhora o acesso à saúde, ao emprego, à educação e ao turismo. Ao longo dos próximos meses, a expectativa é que o governo oficialize a data exata de inauguração, com uma cerimônia especial marcada para janeiro de 2026, um marco que vai entrar para a história da cidade. Imagina só a emoção de quem já esperou anos por esse dia. É daqueles momentos em que todo mundo vai lembrar de onde estava quando a nova rodoviária foi finalmente inaugurada. Então fica ligado aqui no canal, porque eu vou trazer atualizações, detalhes dos serviços que vão funcionar lá e tudo aquilo que você precisa saber antes de viajar ou usar esse novo terminal. Vai ser um capítulo novo para Salvador, e muita gente vai sentir na pele a diferença quando esse equipamento começar a funcionar.
Quando a gente fala da nova rodoviária de Salvador, não estamos falando só de um prédio novo, bonito e moderno. Estamos falando de um verdadeiro ponto de conexão entre o interior da Bahia, outras capitais do Nordeste e a maior cidade do estado. Salvador sempre foi um centro de chegada e saída de pessoas. Desde os tempos coloniais, quem vinha do interior para estudar, trabalhar, tratar da saúde ou tentar uma vida melhor, acabava passando pela capital. A antiga rodoviária, inaugurada lá em 1974, cumpriu seu papel por décadas, mas vamos combinar? Já estava cansada, pequena e engolida pelo trânsito da cidade. Com o crescimento de Salvador, que hoje tem cerca de 2,9 milhões de habitantes, e da região metropolitana, ficou impossível manter tudo concentrado na Avenida ACM. Foi aí que nasceu a ideia da nova rodoviária, pensada para desafogar o trânsito, integrar ônibus, metrô e futuramente o VLT, e dar mais dignidade a quem viaja. A obra começou em 2021, no bairro de Águas Claras, às margens da BR-324, uma das rodovias mais importantes da Bahia. E deixa eu te perguntar uma coisa: você já tentou sair de Salvador num feriado prolongado? Parece missão impossível, né? Pois a nova rodoviária veio exatamente para mudar isso. Ela ocupa uma área gigantesca, com mais de 127 mil metros quadrados, estacionamento para centenas de carros, dezenas de plataformas de embarque e desembarque e mais de 200 lojas e serviços. É praticamente um shopping misturado com terminal de transporte. Agora, vamos olhar para o impacto disso nas cidades do interior, porque é aí que a coisa fica ainda mais interessante. Vamos imaginar, por exemplo, Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, com cerca de 620 mil habitantes, localizada a aproximadamente 108 quilômetros de Salvador. Feira sempre foi um entroncamento rodoviário, conhecida como Princesa do Sertão. A ligação com Salvador melhora ainda mais com a nova rodoviária, facilitando o fluxo de trabalhadores, estudantes e comerciantes. A economia de Feira gira em torno do comércio, da indústria e dos serviços, e a cidade tem um dos maiores PIBs do interior baiano. Em saúde, quem mora em cidades menores ao redor costuma ir para a feira quando precisa de atendimento mais complexo. Mais a oeste, temos Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, com cerca de 343 mil habitantes, distante aproximadamente 510 quilômetros de Salvador. Conquista é um polo regional fortíssimo, principalmente nas áreas de educação e saúde. Muita gente de cidades pequenas vai até lá para fazer faculdade ou tratamento médico. A renda da cidade vem do comércio, serviços, educação e agronegócio. Com a nova rodoviária de Salvador, o deslocamento de quem sai de Conquista para a capital tende a ficar mais organizado e menos cansativo. E não são só as cidades grandes, não. Pensa em Serrinha, no território do Sisal, com cerca de 80 mil habitantes, a 180 quilômetros de Salvador. Ou Euclides da Cunha, com aproximadamente 60 mil moradores, no Nordeste baiano. Nessas cidades, a principal fonte de renda é a agricultura, o comércio local e os serviços públicos. Quando alguém fica doente de forma mais grave, muitas vezes precisa ir para a Feira de Santana ou Salvador. Uma rodoviária moderna, integrada ao metrô, faz toda a diferença para quem já está fragilizado. No quesito segurança, Salvador enfrenta desafios como toda a grande capital, mas a nova rodoviária foi planejada com monitoramento por câmeras, presença de equipes de segurança e iluminação adequada. Isso traz mais tranquilidade para quem viaja de madrugada, algo que sempre deu medo na rodoviária antiga. Vamos falar a verdade. Agora deixa eu te pedir aquele favorzinho clássico. Se até aqui você está curtindo esse papo, deixa o like agora, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a entregar para mais pessoas. E comenta aí, de qual cidade da Bahia você costuma viajar para Salvador? Voltando à história, um ponto que pouca gente fala é o impacto social. A nova rodoviária também gera empregos. Desde a construção, milhares de pessoas trabalharam na obra. Agora, com a inauguração prevista para início de 2026, surgem vagas em lojas, limpeza, segurança, alimentação e manutenção. Isso movimenta a economia de Águas Claras e bairros vizinhos como Cajazeiras e Valéria.
E tem um detalhe bonito nisso tudo: a rodoviária foi pensada para ser acessível. Rampas, elevadores, sinalização adequada e integração com o metrô facilitam a vida de idosos, pessoas com deficiência e famílias com crianças. Quem já viajou com mala, criança chorando e ônibus atrasado sabe o quanto isso faz diferença. Falando em festas e cultura, Salvador é o grande palco da Bahia. Quem vem do interior para o Carnaval, o São João, o Festival Virada Salvador ou eventos religiosos, como a Lavagem do Bonfim, normalmente passa pela rodoviária. Agora imagina chegar num espaço moderno, organizado e integrado ao transporte urbano. É outra experiência. Moradores de cidades menores costumam dizer algo curioso. Um senhor de Jacobina, cidade com cerca de 82 mil habitantes, a 330 quilômetros de Salvador, comentou certa vez: "A viagem já cansa, o mínimo que a gente espera é chegar num lugar decente." Essa frase resume bem o sentimento de quem passa horas na estrada. O futuro também reserva novidades. Com a integração ao VLT da Avenida 29 de Março, Salvador dá mais um passo para melhorar a mobilidade. Isso ajuda estudantes, trabalhadores e turistas. E falando em turistas, se você vier de ônibus para Salvador, a dica é simples: aproveite o metrô para chegar rápido ao Pelourinho, ao comércio ou à orla. Evita trânsito e estresse. O que mudou? Muita coisa. Antes, a rodoviária antiga ficava espremida no meio da cidade. Agora, o fluxo pesado de ônibus fica mais afastado, melhorando o trânsito urbano. Para quem mora em Salvador, isso significa menos engarrafamento. Para quem vem de fora, significa mais conforto. E a expectativa para o futuro é grande. A nova rodoviária não é só um terminal, é um símbolo de uma Salvador que tenta se modernizar sem perder sua essência. Uma cidade que continua sendo ponto de encontro de histórias, sotaques e sonhos. Com a nova rodoviária, a lógica muda completamente. A ideia agora é tirar o fluxo pesado de ônibus do miolo mais congestionado da cidade e aproximar o terminal das grandes vias expressas. Isso reduz o tempo de viagem, melhora a logística das empresas de transporte e, principalmente, facilita a vida do passageiro. E é aí que entra a integração com o metrô, que talvez seja o ponto mais importante de todo esse projeto. A nova rodoviária foi planejada para funcionar de forma integrada à estação Águas Claras, Cajazeiras do metrô de Salvador. Essa estação já existe e faz parte da linha 1, que liga a região da Lapa até Águas Claras, passando por bairros populosos e estratégicos da cidade. Na prática, isso significa que a pessoa vai poder descer do metrô e acessar a rodoviária sem precisar enfrentar ônibus lotado, trânsito ou longas caminhadas. É uma mudança enorme para quem depende do transporte público. Imagine, por exemplo, alguém que mora na região do centro, do subúrbio ferroviário ou mesmo de Cajazeiras. Hoje, essa pessoa precisa pegar um ônibus até a rodoviária antiga ou usar transporte por aplicativo, muitas vezes gastando caro e perdendo tempo. Com a nova rodoviária integrada ao metrô, basta entrar na estação mais próxima de casa, seguir de metrô até Águas Claras e pronto. A rodoviária estará ali, conectada ao sistema. Isso muda completamente a experiência de viajar em Salvador. E não é só para quem mora na capital. Quem vem do interior da Bahia também será beneficiado. Ao chegar na nova rodoviária, o passageiro poderá seguir direto de metrô para diversos pontos da cidade, como o centro, a Lapa, a região do comércio, a rodoviária antiga área do Iguatemi, o acesso norte e até fazer integração com ônibus urbanos e metropolitanos. É uma Salvador mais conectada, mais funcional e menos dependente do carro. Além da estação Águas Claras Cajazeiras, todo esse projeto dialoga com outras estações importantes do metrô que ficam no mesmo eixo da BR-324. Uma delas é a estação Campinas de Pirajá, que também faz parte da expansão recente do sistema metroviário. Essa estação atende uma região densamente povoada e ajuda a distribuir melhor o fluxo de passageiros que se deslocam diariamente para trabalhar, estudar ou acessar serviços em outras partes da cidade. O que muita gente não percebe é que a nova rodoviária não foi pensada apenas para o presente, mas para o futuro de Salvador. Existe toda uma expectativa de que esse complexo se torne um grande hub de mobilidade,
capaz de receber novas integrações ao longo dos próximos anos. Projetos como corredores exclusivos de ônibus, requalificação viária da região e até futuras conexões com outros modais estão no radar do planejamento urbano. Isso tem um impacto direto na vida das pessoas. Menos tempo no trânsito significa mais tempo com a família, menos estresse, menos gasto com transporte e mais qualidade de vida. Para quem trabalha longe de casa ou depende de ônibus e metrô diariamente, essa integração representa um avanço gigantesco. Outro ponto que merece atenção é o desenvolvimento da região de Águas Claras. Historicamente, essa área sempre foi vista como periférica e pouco valorizada. Com a chegada da nova rodoviária e a consolidação do metrô, o cenário começa a mudar. Já existe expectativa de valorização imobiliária, geração de empregos, surgimento de novos comércios e serviços e uma reconfiguração completa do bairro. Isso já aconteceu em outras partes da cidade onde o metrô chegou, e tudo indica que o mesmo deve ocorrer ali. Muitos moradores da região relatam que nos últimos anos já perceberam mudanças significativas. O aumento do movimento, a chegada de obras de infraestrutura, melhorias viárias e maior presença do poder público começam a transformar o cotidiano local. Ainda existem desafios, claro, especialmente na área de segurança e serviços urbanos, mas a tendência é de avanço. A nova rodoviária também promete melhorar a organização do transporte intermunicipal e interestadual. Hoje, muitas viagens sofrem atrasos por causa da dificuldade de saída e chegada à antiga rodoviária. Com acesso direto à BR-324, esse problema tende a diminuir bastante. Ônibus vão gastar menos tempo presos no trânsito urbano, o que também impacta positivamente no custo das viagens a longo prazo. No fim das contas, a integração da nova rodoviária de Salvador com o metrô não é apenas uma obra de concreto, trilhos e plataformas. É uma mudança de mentalidade sobre como a cidade deve funcionar. É a ideia de que o transporte público precisa ser pensado como um sistema único, conectado, eficiente e acessível para todos. E agora eu te pergunto: você consegue imaginar como vai ser pegar um metrô tranquilo, descer direto dentro de uma rodoviária moderna e seguir viagens sem dor de cabeça? Parece coisa de cidade grande bem planejada, né? Pois é exatamente isso que Salvador começa a construir. Ainda há desafios, atrasos e ajustes a serem feitos, mas o caminho está desenhado. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com aquele amigo ou parente que vive pegando ônibus para Salvador. Às vezes, uma informação simples muda completamente a forma como a gente enxerga a cidade. Nos vemos no próximo vídeo.